76% das mulheres são capazes de perdoar uma traição carnal. Isso é o que diz pesquisa, né? Enquanto no caso deles o perdão só é admitido por 35%. Esse é um dos dados dessa pesquisa do site de relacionamentos extraconjugais Vitória Milan. O mesmo estudo aponta que entre eles, 72% acreditam que a traição sexual é pior do que a emocional, enquanto para elas, o contrário, 69% acham que a chamada traição emocional é a pior. Para falar um pouco sobre como homens e mulheres lidam com a traição, a gente conversa hoje com o psicólogo e terapeuta de casal, Robert Metren. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado ao senhor por ter vindo. Como é que recebeu esse estudo, Robert? Há alguma coisa de descompasso entre o que você leu nesse estudo e o que você percebe, pelo menos na sua experiência profissional? Não tem muito descompasso, porque a mulher realmente ela sempre valoriza muito mais a emoção, o afeto. Para a mulher, o ato sexual, o gozo sexual se completa no acolhimento, né? Ela gosta de se sentir segura, protegida. O homem, o gozo já significa mais o poder, né? O homem está muito mais interessado na aventura, no poder, na conquista. Então, quando nós vemos que o homem tem dificuldade de contabilizar, digamos assim, essa traição, é pelo simples fato de que, culturalmente, historicamente e até geneticamente, o homem é muito mais preparado para conquistar. Então, uma mulher se envolver sexualmente com outro homem, para o homem, ela já foi conquistada, né? Como se fosse... Porque a impressão que eu tenho é uma metáfora que eu não sei, pode ser muito grosseira, mas considerando que todos somos animais mesmo, né? Sim. Eu fico imaginando se para o homem o que passa na cabeça é como se fosse um outro macho demarcando o território dele. É exatamente isso, é a perda, né? A perda do objeto que ele tem. Esse objeto que ele consumia passa a ser consumido pelo outro. Então, para o homem, isso é uma coisa muito delicada. A mulher já não está muito preocupada em que o homem tenha uma simples relação sexual com uma outra pessoa, porque ela entende que não houve compromisso, não houve emoção, não houve afeto, não houve aquela questão da segurança. Então é mais fácil para a mulher. Agora, quando a mulher percebe que há um envolvimento emocional entre esse homem e essa outra mulher, aí a coisa pega igualmente para os dois lados. Há controvérsias aí nessa. Há controvérsias sempre aí, aqui, claro, também aí pontuando o lado feminino. Óbvio, lógico que a situação fica mais delicada quando a situação envolve, tem um envolvimento, tem uma relação de não só o ato sexual em si, mas é claro também que a traição simples e pura vai trazer também para a mulher essa sensação de frustração, enfim, né? Mas isso depende também muito, Patrícia, do próprio conceito de traição. Traição significa uma quebra de contrato. Tá? Esse é o princípio básico da traição. Então, o que acontece com a mulher é que a mulher deixa muitas coisas subentendidas. Então, subentende-se que, pelo simples fato de estar casado, de estar numa relação séria, comprometida, que não vai haver essa quebra de contrato. O problema é que o contrato não ficou claro, né? Então, é muito comum que o homem interprete o contrato de uma maneira diferente da mulher, principalmente quando esse contrato é totalmente subentendido. Então, uma das formas mais saudáveis de um casal se submeter a um contrato é deixar esse contrato claro. O que é, para evitar, exatamente, o que é a traição, como é que ela funciona, o que é permitido, o que não é permitido. Por exemplo, Patrícia, uma traição mental, né? Você olhar para uma pessoa e se sentir atraído por ela, isso muitas vezes é considerado uma traição, mas fica na cabeça da pessoa. Então, só quando o outro fica sabendo que houve essa possibilidade, e normalmente isso acontece nos jogos sexuais, quando o casal está sozinho, jogando lá, fazendo os seus joguinhos sexuais, que começam aquelas perguntas, mas e se você fosse traída, o que aconteceria? Você perdoaria, não perdoaria? Isso aí já significa que há uma possibilidade do acontecimento, né? Então é muito importante que os casais deixem muito claro qual é esse contrato sexual ao qual estão se permitindo conviver, né? Então, a excitação, o desejo é uma coisa praticamente instintiva, ela é biopsicológica, mas a traição é opcional, né? O que seria essa história de perdoar uma traição? É esquecer aquilo que passou, seja uma traição carnal, uma traição emocional, ou é deixar aquele problema ali de lado e de vez em quando recuperar aquele problema para a relação seguir? Bom, veja bem, do ponto de vista da memória, né, do esquecimento do fato, isso não é possível a não ser que a pessoa tenha Alzheimer ou que ela venha a ser comprometida por uma doença de igual nível. Então, o esquecimento, ele é impossível de acontecer. Então, as pessoas vão recuperando essa informação, essa memória. O perdão tem um outro conceito.
Perdão tem o conceito de desligamento. Então, a pessoa que perdoa, ela simplesmente desliga, ela deixa de dar importância, ela deixa de colocar energia naquilo. Então, o ato de perdoar, inclusive essa história de perdoar o outro, não existe do ponto de vista prático. Nós é que nos perdoamos do outro e daquilo que os outros podem nos fazer. Então, é o grau de importância que nós damos a isso tudo que pode fazer com que o perdão fique facilitado ou dificultado. O que não significa em hipótese alguma que haja o esquecimento. E as pessoas costumam misturar as coisas. Eu te perdoo, então por isso eu sou obrigado a passar a conviver com você como se nada tivesse acontecido. Não, não é assim. É preciso fazer de novo um acerto, é preciso sentar, é preciso compactar de novo, é preciso contratar de novo muitas vezes, para que esse perdão possa surtir efeito. Ou seja, perdoar é um ato de eu deixar de colocar energia naquilo, de eu deixar de me importar com aquilo. É desligar. Não tem nada a ver com esquecimento. Eu já ouvi um amigo meu que dizia isso, né? Que perdoar não é esquecer, perdoar é viver em paz. Exatamente. E eu te perdoo para eu poder viver em paz comigo mesmo. Agora, eu posso também não perdoar ninguém e passar a viver o meu inferno pessoal, e daí vou culpar a Patrícia, vou culpar, enfim, quem seja a minha parceria, vai ser ocupado pelo meu inferno. Né? Então, o perdão é uma opção da pessoa que ela faz com ela mesma, a princípio, para poder viver em paz. Se é possível viver em paz com essa outra pessoa, então tá ótimo. Se não, é melhor realmente procurar uma outra pessoa para compor essa relação. Agora, às vezes o que ocorre, não sei, posso não estar certa, aí aqui o nosso especialista também comentando sobre esse assunto, às vezes essa relação do perdão extrapola aqueles dois. Há um terceiro elemento, que não necessariamente uma terceira pessoa, mas a própria sociedade. Tem gente que não perdoa, que fica pensando no que é que o outro vai dizer. Vai dizer, olha, você foi bobo, ele te traiu, ela te traiu, e você volta, você mantém a relação. Só que, às vezes, cada casal sabe o que é que ele vivencia. Às vezes aquela experiência, aquela situação veio a reboque de várias outras coisas que vinham acontecendo e serviu até para conversar, para retomar a relação, e muitas vezes essa possibilidade não existe em função do que os outros vão pensar. A sociedade é cruel. A sociedade é cruel e o perdão é um atributo somente de pessoas que puderam se desenvolver bem. Né? Então, o perdão é um atributo de uma pessoa amadurecida. Se você não está amadurecida para arcar com as consequências do perdão, ou seja, arcar com as consequências de ter se perdoado do outro e se permitir continuar convivendo com ele e traçar um novo propósito, um novo projeto, um novo contrato, né? Se não houver amadurecimento pessoal em primeiro lugar, isso não é possível. E aí a pessoa vai ser castigada pela sociedade, vai ser castigada pela sua consciência, vai ser castigada pela sua religião, vai ser castigada pelo vizinho, vai ser castigada por todo mundo, principalmente pelos amigos mais próximos. Daqui a pouco a gente volta então a falar um pouco mais sobre traição com base nessa pesquisa que aponta que as mulheres perdoam mais facilmente uma traição carnal e não tão facilmente assim uma traição emocional, ao contrário dos homens. Então daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais com o psicólogo e terapeuta de casal Robert Metring justamente sobre esse assunto. Band News FM, Frequência Baiana. Seis horas e 29 minutos, você está sintonizando agora a Band News FM de Salvador, 99,1. Se você chegou agora, nós estamos aqui conversando hoje sobre uma pesquisa que indicou uma mudança de comportamento entre homens e mulheres, né? Na verdade, uma discrepância de comportamento entre homens e mulheres com relação à traição. E aí aqueles conceitos de uma traição física, né? Aquela que termina no sexo propriamente dito, e aquela emocional, que é o envolvimento sentimental ligando duas pessoas, uma delas fora da relação. Enfim, a gente está conversando aqui porque 76% das mulheres seriam capazes, de acordo com esse estudo, né, seriam capazes de perdoar a tal da traição carnal, o sexo propriamente. Enquanto no caso deles, esse perdão só é admitido por 35%. A gente está conversando um pouquinho sobre isso com o psicólogo terapeuta de casal, Robert Metring. Robert, uma traição sexual, por assim dizer, né, utilizando os termos que foram usados pelo estudo, uma traição sexual pode dar lugar, pode desembocar e pode e qual é a possibilidade, o nível com que isso acontece, né, em uma traição emocional? O contrário também pode acontecer, uma traição emocional virar traição sexual. É isso que mobiliza os medos de homens e mulheres? O medo de homens e mulheres é comum e é igual, é o medo da perda, né? Então, uma traição sexual que normalmente acontece com os homens,
mais do que com as mulheres, em primeiro lugar, olhar o sexo e querer se aproveitar do sexo, pode evoluir sim para uma traição emocional. E daí esse homem, mais do que naturalmente, vai acabar saindo da relação, vai buscar uma outra forma de vida. As mulheres também, da mesma forma. Só que as mulheres, na grande maioria das vezes, elas se envolvem primeiro emocionalmente, para depois chegarem ao sexo. Embora isso esteja mudando um pouquinho hoje em função dessa independência feminina. As mulheres estão conseguindo lugares que antes elas não tinham e não conheciam, não sabiam como funcionavam. Então tem algumas mulheres hoje que já estão realmente apelando para a sexualidade, mais objetivamente, com menos envolvimento emocional. Mas ainda é característica feminina uma atração mais emocional, mais de guarda, mais de carinho do que no homem. Também pode evoluir que digamos assim, o envolvimento emocional da mulher pode e naturalmente acaba evoluindo depois para um envolvimento sexual também, porque há a entrega, né? Mas os objetivos entre homens e mulheres ainda são um pouquinho diferentes. Um se envolve primeiro pela estética, pela beleza, pela forma, e o outro acaba se envolvendo primeiro pelo conteúdo. Eu tenho uma sensação de que traição não é mais tanto tabu quanto era há 10, 15 anos. Pelo que eu converso com as pessoas, acho que elas já levam mais a sério essa possibilidade de que em uma relação pode haver traição de uma parte, de outra ou das duas partes. As pessoas já conversam de maneira mais, digamos, entre aspas, ou pelo menos da minha perspectiva, mais saudável sobre o assunto, com mais naturalidade. É por aí, você percebe isso, que a traição já é um tema mais aberto, com menos tabu, visto com mais naturalidade pelas pessoas e pelos casais? A traição é um tema mais aberto, assim como é a homossexualidade, como é a prostituição, como vários outros temas que eram tabus há 20, 25 anos atrás, hoje são tratados mais abertamente. Mas ainda não são assumidos ainda abertamente. A mulher ainda guarda e traz com ela o estigma. Então o homem que trai ainda é um garanhão. E a mulher que trai ainda é uma leviana. Não importa os motivos, nem a forma como isso aconteceu. Então, para olhar para uma mulher hoje e saber que ela partiu para a traição, e que ela sustenta essa traição e bate de frente e vai resolver o problema dela, ela tem que galgar um espaço ainda muito forte, muito grande, tem muitos degraus para subir. Ainda traz esse estigma, sim. Agora, o assunto traição, ele já é conversado mais abertamente, inclusive entre os casais, essa possibilidade ela é abordada. A traição não tem um momento certo para acontecer, mas ela é sempre vitimada, a semente da traição é colocada sempre por uma carência, por uma falta de, né? Que faz com que as pessoas possam olhar para outros, mas ainda assim fica sempre o mesmo conceito. Se o desejo é uma coisa instintual, a traição é uma coisa intencional, né? Então a pessoa, ela tem a opção de trair ou não. A opção de sentir desejo por uma outra pessoa ou não, às vezes é muito instintual e fica completamente fora do controle. E às vezes não é conversado, não é trazido, não é elaborado, não vem à tona. Mas o ato de trair é intencional. A pessoa pode saber se ela vai ou não praticar esse ato. Agora, Robert, pela sua experiência, qual o nível de sucesso de casais que tentam seguir juntos depois de um trauma provocado pela traição? Seja essa traição sexual que estamos falando ou a traição emocional. Vai dar certo depois essa história? Sim, o nível de sucesso existe, mas ainda é baixo. Mas ele pode dar muito certo dependendo do grau de maturidade das pessoas envolvidas. De como elas lidam com a situação, de como elas significam e ressignificam a própria relação. Agora, se forem duas pessoas imaturas que estão procurando no outro o motivo da sua felicidade, entregando para o outro uma procuração para cuidar da sua própria vida, o nível de comprometimento é menor e a chance de dar certo é muito pequena. Mas em casais onde os dois estão assim num grau de maturidade bastante adequado, pode ser que isso seja inclusive o fortalecimento da relação, porque houve uma ressignificância e a partir daí as coisas andam de forma um pouco mais prazerosas para os dois, né? Os dois sabendo da possibilidade, eles acabam se guardando mais e se conquistando mais a cada dia. Robert, a gente recebeu tempos atrás aqui, ela também, que nem você, ela tem já o crachá aqui da Band News, de vez em quando está aqui com a gente, que é a Carla Calil, ela comentava aqui com a gente da dificuldade que às vezes estabelece para casais mais maduros, idosos, né? Em que você tem o homem com o seu desejo sexual, por vezes é ativado por fármacos, mas está lá, né? Aquele desejo. E a mulher que eventualmente não está mais não está mais com esse interesse. Ela estava comentando com a gente sobre isso, eu fiquei pensando nesse panorama, né? Tem-se aí um cenário mais propício
para uma traição sexual, e nesse caso, por essa mulher que eventualmente não tem mais interesse sexual, é diferente lidar com essa situação? Tem. Essa chance existe, sim. A mulher tem condições hormonais muito importantes que vão debilitando essa libido ao longo do tempo. Porém, também a gente já vê estudos, e a própria prática clínica também traz isso. Quando o casamento é um casamento bem resolvido e bem incentivado, até mesmo essa baixa libidinal, ela passa a ser controlada, tá? Agora, existem casais também de pessoas mais idosas que entram em acordo em relação a isso, onde a mulher não quer mais a relação sexual, ela não sente mais desejo, não tem mais tesão, né? E o homem continua querendo ter. E alguns casais entram num acordo com isso. E a traição deixa de ser uma traição e passa a ser uma permissividade para que as coisas do ponto de vista hormonal se resolvam entre o casal. Tá? Então isso existe também. Por isso eu disse que é muito importante a maturidade dos dois envolvidos nessa relação para se saber onde se chega a bom termo. Porque o que é muito importante numa relação é o grau de consciência em que os acordos são estabelecidos. Então, se num casal como esse que você citou, fica estabelecido o acordo de que eu não quero mais transar, você quer. Então, se o problema é só transar, você procura alguém e depois volte para casa, e se esse acordo é respeitado, os dois vão viver felizes. Então, nós precisamos pensar no grau de maturidade e de consciência que os dois têm para levar a relação avante. Né? Porque a recíproca também pode ser verdadeira. O homem também pode ter problemas de ereção, né? Pode passar a ter problemas com a sua sexualidade, enquanto a mulher ainda está ativa, com a sua libido em alta, com seus hormônios funcionando adequadamente. E daí como é que fica? Né? A gente conversou hoje sobre traição com o psicólogo e terapeuta de casal Robert Mettring, ele que falou um pouquinho com a gente com base em uma pesquisa que saiu dizendo que as mulheres são capazes de perdoar são mais capazes de perdoar uma traição carnal, enquanto no caso de nós homens o perdão só é admitido por 35% em casos de traição carnal, no caso delas 76%. Já elas têm mais dificuldade de perdoar uma traição emocional. Obrigado, Mettring, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso a todos.